Senhor, mais uma vez, Thiago por aqui no canal Thiago Lima EBD, e nesta oportunidade, nesse vídeo, nós estamos aqui para fazer uma apresentação da revista do próximo trimestre da Escola Dominical, e então eu vou ler rapidamente da lição 1 à lição 13, quais são os temas, e depois pontuando alguma coisa sobre cada lição. Se você chegou nesse vídeo e é a sua primeira vez aqui no vídeo no canal, peço que se inscreva e deixe também o seu like, né? Existe um canal que fala que o like é como que uma gorjeta para aquele que faz o vídeo. Então deixa aí uma gorjeta para mim, tá bom? Não custa, né? Fazer um like contribui bastante para as métricas do YouTube e assim ele recomenda mais os meus vídeos a mais pessoas, tá certo? Muito bem, então, olha só, a lição do terceiro trimestre de 2023 está da seguinte forma, então. O tema central dessa lição, né, é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então é uma lição que realmente vai trazer aqui alguns pontos até de discussão, né, política, então talvez até exista uma certa restrição quanto a vídeos que irão ao ar, né, não só no meu canal, como também nos outros canais que vão tratar esse tema. Talvez alguém, né, faça uma denúncia, enfim. Mas esperamos que não e que possamos estar sempre livres para poder falar a respeito da palavra de Deus, dos valores, né, que existem na palavra de Deus, aquilo que Deus requer que nós, como criatura, possamos estar nos colocando à disposição do Senhor, nos princípios do Senhor. Bom, lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lição 3, o perigo do ensino progressista. Lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Então você percebe o teor, né, o conteúdo dessa revista realmente vai ser muito interessante, uma revista muito atual, né, uma revista voltada assim às questões que a sociedade vive hoje e que são realmente de maneira assim bem, né, sutil, armas que o inimigo tem usado contra a igreja, contra as pessoas de bem. Muito bem, lição 6, a desconstrução da masculinidade da Bíblia. Lição 7, a desconstrução da feminilidade da Bíblia. Lição 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Lição 9, uma visão bíblica do corpo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição 11, cultivando a convicção cristã. Muito importante. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. E lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Então nós vemos que os temas, eles estão assim, né, meio que divididos, falando um pouco dessas realidades que nós temos na sociedade hoje, tópicos, né, assuntos, questões que estão aí na atualidade realmente levando multidões a irem contra e a favor, enfim, uma questão de divisão até do povo, mas também trazendo temas nessa revista que traz a importância, né? Nós precisamos estar abertos ao que está sendo discutido por aí, o que está sendo falado, ensinado nas escolas. Nós precisamos estar atentos sim a toda essa questão das notícias, o que tem circulado, o que está acontecendo no Congresso, né? Então, vai nos trazer sim uma reflexão quanto a isso e também a metade dela, né, no meu pensamento, temas que vão falar mais dessa preocupação da questão da convicção cristã, né, ser a igreja do Deus vivo, realmente estamos servindo a um Deus vivo. Muito bem, mais uma vez peço a você, que se você, chegando aqui no meu vídeo, ainda não é inscrito, se inscreva e deixe também o seu like, ajuda, contribui demais para a divulgação desse vídeo, o YouTube, mais uma vez dizendo, né, e o YouTube, ele recomenda esse vídeo a mais pessoas, tá bom? E me ajuda demais, valoriza o trabalho que eu tenho feito por aqui. Bom, então, lição 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Né? A lição, ela tem por texto Apocalipse, capítulo 17, do 1 ao 6, o texto base, e depois algo que eu quero comentar aqui, que é o quê? Essa primeira lição, né, nos estimula a marcar a nossa posição como cristãos bíblicos. Olha como é importante marcar essa posição, cristãos bíblicos. Nesse sentido, devemos ser encorajados ao quê? Perseverar. Devemos, né, perseverar na ortodoxia bíblica, desenvolver a cada dia o caráter de Cristo por meio de quem? Através de quem que nós desenvolvemos o caráter de Cristo? Através do Espírito Santo. E cultivar dia a dia a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, pois ele pode voltar a qualquer momento.
Essa é uma grande realidade bíblica que nós cremos. Lição 2, então, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao 20, né? E o que eu quero destacar na lição é assim, que essa lição ela exorta os alunos a não perderem de vista a doutrina bíblica do pecado. É muito importante. Devemos estar cientes que a sociedade atual tem dificuldades de o quê? Aceitar essa visão bíblica. Mas, ao mesmo tempo, devemos estar encorajados a demonstrar que a doutrina bíblica pode ser provada de maneira concreta em cada esquina onde uma pessoa é assaltada, assassinada e violada sexualmente. Tá certo? Então, muito importante esse ponto para nós analisarmos. Lição 3, o perigo do ensino progressista. E você sabe o que é esse ensino progressista? Né? O que esse ensino ele ensina? O que traz as lições progressistas? Né? Então, suas heresias propagam que a Escritura contém erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é o mito. De uma maneira bem simples, resumida aqui, dizendo essa frase para a gente pensar. O texto base é 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9. E algo mais ainda a respeito da lição de número 3, quero compartilhar com vocês ao final dessa lição, estimularemos os alunos a reafirmarem a autoridade da Bíblia para toda prática e fé. Conhecer e a ensinar as grandes doutrinas da palavra de Deus e, finalmente, a cultivar uma vida de santidade ao Senhor. Tá certo? Em meio a tantas questões, há tantas questões polêmicas, né? Mas nós precisamos sim estar como uma casa edificada sobre a rocha, a qual, como Jesus mesmo disse, pode vir o rio, pode vir os ventos, pode vir a tempestade, nós estaremos firmes, nada nos abala, porque estamos firmados, estamos alicerçados na rocha que é o Cristo. E onde essa rocha, onde Cristo, Jesus, ele se manifesta para nós hoje de uma forma vívida, uma forma que realmente vá trazer essa firmeza na palavra de Deus, na Bíblia, leitura bíblica, né? Dedicação a isso, então isso é tudo muito importante. Lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Romanos capítulo 1, do 18 ao 25. Então, uma aplicação, essa lição nos convida a refletir sobre a tendência humana ao egocentrismo, né? Ao egocentrismo e a influência cultural dos ensinos, da filosofia pós-modernista, centrados no homem acima de seu Criador. Então esse é o problema, assim como os perigos individuais e coletivos desse mal. Precisamos identificar as sutilezas, né, de tal cilada. Então, as sutilezas aí do inimigo envolto a todos esses assuntos e a gente precisa discutir. Realmente vai ser uma revista, um trimestre muitíssimo interessante. Lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Lucas, capítulo 1, do 26 ao 33 e depois também do 39 ao 45. E aí, o que eu gostaria de trazer aqui a vocês? Essa lição nos convida a refletir sobre a cultura de morte que permeia a nossa sociedade e o nosso papel enquanto Igreja de Cristo nela, como portadores e propagadores da vida abundante que o nosso Salvador conquistou por nós na cruz, né? Que possamos nós empenhar mais em alcançar os perdidos, olha só, em alcançar os perdidos que caminham para a morte e ainda levam consigo inocentes. Tal como está escrito, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Provérbios 24:11. Portanto, o Senhor Deus se importa com a vida, ainda uniforme no ventre materno. Ok? Então somos totalmente contra, somos cabalmente contra a questão do aborto, tá? Então essa lição ela vai realmente falar a respeito disso. Nós precisamos estar atentos, né, a esse tema e saber defender, no mínimo, saber defender a nossa fé. Por que você defende que não se deve tirar a vida, né? Ou seja, não se deve fazer o aborto, tal. Então é uma questão muito importante para nós. Lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, tá certo? E aqui usaram, né, o autor da revista, o pastor autor aqui, ele usou Ruth, capítulo 4, do verso 7 ao 12. E eu quero trazer o quê? Um comentário simples também a respeito disso. A presente lição estimula que os homens cristãos sejam generosos, conforme o modelo bíblico representado por Boaz, que assumam um papel que se espera deles em sua família como marido, pai e líder. É preciso que trabalhemos o aspecto positivo do papel do homem na família e na sociedade conforme as diretrizes do quê? Da palavra de Deus. Sempre
são as normas, né? As diretrizes da palavra de Deus. Não podemos sair aqui usando livros de autores, né? Claro que eu não, de maneira alguma, excluo a possibilidade de lermos bons livros, não há problema algum, mas o livro principal, os princípios principais ali, é justamente os que estão na Bíblia. Então, não há por que não ler e sim buscar outras alternativas. Para nós, a Bíblia é, né, a palavra inerrante de Deus. Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica, Provérbios 31, do 10 ao 31, que vai falar da mulher, né? Então, a presente lição estimula as mulheres cristãs a serem bem-sucedidas profissionalmente e, ao mesmo tempo, se realizando como esposas e mães, desempenhando o papel que glorifica a Deus e traz equilíbrio ao lar. Quero agradecer minha esposa, que sempre faz um café para mim, tá bom? Olha só, que maravilha, hein? Lição de número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Gênesis capítulo 2, verso 7, e depois também do verso 18 ao 25 é o texto base. E o que eu gostaria de refletir com vocês aqui um texto. Então vivemos em um período em que o corpo humano e a sexualidade tornaram-se questões relevantes. Reina uma nova ortodoxia progressista, que tem como objetivo impor uma agenda desconstrucionista, de cima para baixo, negando a base, né? Negando a base da biologia e da fé. Então, muita atenção aí. E revelando uma verdadeira agressão identitária. Isso ocorre porque há movimentos com embasamento filosófico e crítico que recebem certa benevolência das mídias quanto à divulgação de suas agendas. Por isso, temos o objetivo de tratar esse assunto diante da palavra de Deus, nossa regra de fé e prática na vida cristã. Lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. O texto base, 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao 20, e o que eu gostaria de compartilhar com vocês é a respeito aqui. Uma visão materialista do corpo despreza a perspectiva bíblica que eleve o corpo ao propósito da vontade de Deus. Compreenderam até aí? Ok. Na Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo do crente tem muito a nos dizer a respeito, né, do corpo terreno. Há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo. Que o Senhor nos ensine a como servi-lo por meio de nosso corpo. Isso é muito importante, essa compreensão do que se trata justamente isso na lição de número 9. E na lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior, 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 11 ao 18. As adversidades são comuns à nossa vida terrena. Por isso, nosso Senhor alertou, no mundo tereis aflições, né? Em João 16, 33. Então fica claro que as aflições são uma realidade, não é um conto de fadas, né? Entretanto, o nosso desafio não é deixar que a fé seja enfraquecido por elas. Precisamos lembrar de que Jesus já venceu o mundo. Assim, a lição desta semana, né, a lição 10, ela traz uma exortação para que a nossa vida interior, isto é, a vida espiritual, preserve diante das muitas dificuldades externas, tá certo? Lição de número 11, que diz, cultivando a convicção cristã, e o texto base é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Então, falar de convicção em tempos de relativismo deixa eu fazer um ajuste rapidamente aqui no meu esboço para melhorar. Pronto. É um convite, né? Então, falar de convicção em tempos de relativismo é um convite para andar na contramão de uma cultura intelectual pela qual o mundo é relativo e que ninguém pode ter certeza de nada. Percebe o problema aqui? Então a dúvida é praticamente um dogma em muitos desses setores da sociedade. Por isso, nessa lição, temos a oportunidade de refletir, olhem só, a respeito da convicção cristã. Sim, a fé cristã traz convicção profunda a um coração permeado de incertezas. Certo? E isso quem faz não sou eu, não é você, e sim o Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 1 e o verso 12 diz assim, eu sei em quem tenho crido. E essa afirmação, ela realmente torna-se uma realidade tão forte, tão grande na vida de pessoas. Realmente são pessoas que são transformadas por Deus e muito se faz sentido a palavra do Senhor. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo, 1 Timóteo capítulo 3, do verso 14 ao 16, e depois também
Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao 27 e também verso 32, é o texto base para essa lição. E a igreja local não está livre de influências nocivas que procuram enfraquecer a sua identidade de representante de Cristo no mundo. Por isso, nessa lição é importante reafirmar a natureza da igreja e destacar o seu relacionamento com Cristo. Neste relacionamento que, como igreja, nos afastamos do mundo, vivemos o propósito de Cristo na terra e nos livramos das influências hostis aos valores eternos da mensagem de Cristo. Muito bom. E a lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Texto base, Mateus capítulo 1, verso 21 ao 23, e também o livro de Gálatas, capítulo 4, do verso 3 ao verso 7. E a Igreja de Cristo é uma expressão visível do reino de Deus no mundo, nesse mundo que nós vivemos. Nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Por isso, nessa lição, temos a oportunidade de refletir a respeito do nosso papel diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E aí remete à primeira lição, né? Ainda assim, Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja de Cristo, a expressão visível do reino de Deus. Olha só, então a Igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus, tá certo? Eu e você somos a expressão visível do reino de Deus. E como é importante isso. Bom, então fechamos por aqui esse vídeo. O tema do vídeo é a apresentação da revista. Espero que vocês tenham gostado desse resumo breve, desse vídeo rápido aqui, né? E, mais uma vez, peço a você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, por favor, ajuda muito o vídeo, o canal. E também ative aí o sininho das notificações, assim que eu colocar algo novo aqui, você é notificado, né, por isso, sinalizado com esse sininho, chega aí a mensagem para você no celular ou, né, quando abre aí, liga seu computador. Tá certo, meus irmãos? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima.